Hoje o Amures Conecta Ideias que Unem a Serra Catarinense é com a secretária de Turismo da Prefeitura de Lages, Ana Vieira. Passado aí 1 ano e meio da gestão, como é que tu avalia hoje a situação de Lages? Quando tu assumiu, como é que está hoje e o que se pretende ainda para o município, Ana? E eu acho que a primeira coisa muito assertiva que essa gestão fez foi localizar a secretaria no coração da cidade, que é na Praça João Costa. Então, colocar a secretaria ali facilitou muito porque nós não tínhamos tempo de conscientizar as pessoas de que em Lages tinha turismo e poderia se tornar um destino turístico. Então, quando a secretaria se posiciona na praça mais importante da cidade e mais visual da cidade, você está dizendo para o munícipe que Lages tem turismo. No primeiro ano, nós enfrentamos a Festa Nacional do Pinhão, que era uma decisão importante. Nós seguíamos como ela vinha acontecendo ou a gente tinha que fazer a revisão. E é lógico que isso foi sem, sem pensar em outra opção, a gente decidiu fazer um reset. A gente precisava parar e repensar o evento como um todo, né? Então, esse foi um trabalho muito intenso do ano passado. A gente acabou não trabalhando com produto turístico de roteirização, de nada disso, porque a gente não teve tempo para isso, mas a gente fortaleceu o maior ativo de Lages, que é pelo qual Lages é conhecida, pela Festa Nacional do Pinhão. Se pretende chegar aonde no turismo na cidade, Ana? E o nosso objetivo esse ano é montar a roteirização da cidade. Eu preciso ter produtos turísticos que independam de tempo. Por exemplo, eu não posso trabalhar somente com a Festa do Pinhão. A Festa do Pinhão é um período do ano, mas a hotelaria, as empresas da área de turismo, elas têm que viver um ano inteiro. Então, o objetivo este ano é focar na vinda de turistas independente de eventos. Apesar de estar fortalecendo muitos eventos, a gente precisa fazer com que Lages se torne turismo destino independente do período do ano. Perfeito. Mano, a gente tem um produto muito forte na Serra Catarinense, especificamente em Lages, né? Que só existe aqui com essa característica, que é o Salto Caveiras, né? Como é que está esse processo, né? Essa transformação, em que fase que está? E o que se pretende para esse ponto, para esse futuro equipamento? Bom, o salto nós avançamos no principal desafio, que era ter acesso ao terreno da usina, né? A gente precisava, porque eu sempre digo, não foi feito nada até agora porque é muito complexo. O terreno não é da prefeitura, não é do poder público. A gente não consegue investir. De quem é aquela área? Aquela área da Celesc. E nós tivemos a sinalização do governo do estado de que a Celesc irá repassar esse terreno para nós. Então, isso está tramitando. Nós temos também uma consultoria especializada em parcerias público-privadas, que vai estudar a questão do salto. Estamos com uma parceria forte com a Celesc. Agora, dia 20 de junho, a gente tem o primeiro evento lá, que é a Usina de Porta Aberta, que é a primeira vez que a Celesc faz isso no Salto Caveiras, abrir a usina para visitação. Vai ser o primeiro evento que a Secretaria vai estar fortemente lá junto com a Celesc. Quando vai ser? Vai ser 20 de junho, Perfeito. depois da Festa do Pinhão. Então, eles vão abrir a usina para visitação e a gente vai dar todo o suporte para a Celesc, para as pessoas poderem acessar a cachoeira. A prefeita fala de uma plataforma, é isso? Procede? Já se tem ideia do que se pretende implantar de equipamento? Nós tínhamos várias ideias, né? Uma plataforma de vidro, tivemos em Quilombo com a prefeita, eu e a prefeita tivemos lá, conhecendo como que eles fizeram a visitação, a acessibilidade lá. Chegamos à conclusão que nós vamos ter uma passarela na frente da queda d'água, porque o nosso objetivo é que a pessoa... a gente tem que entender todo o contexto. Ela tem que estar na frente da queda d'água para tirar a foto. Tá, daí tu pode me perguntar, e quando não tiver queda d'água, né? Quando a água não estiver caindo? Então, aí entra essa consultoria do público-privado. A empresa que irá explorar, porque a gente tem que entregar para o privado,
Porque o município tem que ter a infraestrutura inicial e o privado explorar, para poder manter aquele espaço e dar qualidade. Quando a empresa pegar a concessão daquele espaço, assumir ou fizer uma parceria público-privada, ela tem que entender que ela tem que gerar experiência independente da queda d'água. Perfeito. Então, ela pode fazer muitas coisas ali, por exemplo, até uma bicicleta, como tem em Urubici, passando num fio de aço na frente da queda, pode gerar uma outra experiência independente da água. Claro. Então, aquilo tem que se transformar num parque ecológico que gere experiência. Então, o município deve abrir aquele ponto, vai abrir um edital para entregar a iniciativa privada. No futuro, é esse o caminho que a gente está trilhando, né? Primeiro, a gente vai colocar a infraestrutura básica para que isso possa ser atrativo para o empresário. Não diferente o Parque Ecológico João José Teodoro, os parques naturais, mundo afora, a iniciativa privada também acaba tocando eles. Em Lages a gente tem um parque maravilhoso que poucas pessoas conhecem, o Parque João José Teodoro, mas ele está meio que numa condição parecida com o Salto. Olhando para trás, assim, tu não vê, não tem atrativo ainda lá dentro. E é uma área imensa, né? Se tem algo voltado para essa área do Parque Ecológico? Na verdade, ela tem atrativo. Ela não está sendo trabalhada como produto. Perfeito. Né? Ela recebe diariamente escolas, né? Então, a comunidade estudantil conhece o parque. Nós não conhecemos o parque, né? Primeira vez que o Conselho Municipal esteve numa reunião no parque, a gente levou há um mês atrás e ficaram maravilhados. Nós podemos fazer uma visitação de 2 horas dentro do parque. Tem assunto e conteúdo. Qual é a nossa proposta com o parque agora, com a Michele, que é a diretora do parque? É trabalhar muito a observação de pássaros, né? Que hoje a gente já tem um estabelecimento, um hotel, fazenda que trabalha nesse sentido, e a gente quer fazer esse bem bolado com o Parque Natural. E trazer para o Parque Natural o reconhecimento de um ponto turístico, de que as pessoas cheguem nos hotéis. O que tem para fazer em Lages? Que é a grande pergunta que a gente tem que vencer no turismo. E aí o recepcionista do hotel diz assim, olha, eu tenho um parque natural maravilhoso em Lages. Mas ele também não conhece. Mas se eu quiser ir lá hoje fazer um piquenique, eu posso? Você pode. O parque é aberto de segunda a segunda. O Parque do Tanque, o Parque Jonas Ramos, é um parque que as pessoas já fazem piquenique. Tem alguma proposta mais para ali, Ana? Aquele é um espaço que a comunidade já utiliza, né? E nós temos que colocar mais atrações no Parque Jonas Ramos, ter uma função maior. A nossa prefeita ela tem alguns planos para o parque, para o Jonas Ramos, né? Como melhorar aquelas estruturas que estão ali, o centro ambiental, ter um centro ambiental mais visitável, ou tirar o centro ambiental dali. A gente precisa discutir várias coisas para que o parque, de fato, seja atrativo e ocupado pelo turista. Hoje, o nosso desafio é fazer com que as pessoas indiquem uns lugares para que o turista possa visitar e possa passar uma tarde, por exemplo. O Morro Grande tem esse potencial, tem essa característica, né? E tem aquela vista panorâmica maravilhosa, o Morro da Cruz, só que é usado basicamente uma vez por ano na Sexta-feira Santa, né? Na Semana Santa. Aquele equipamento, aquela área, tem alguma proposta, algum destino específico de uso daquilo lá, né? O Morro Grande, ele primeiro, a gente está tentando organizá-lo como território, como terreno. De quem é aquela área? Aquela área tem mais de 20 donos. Ah, sim. Ela está fatiada em vários donos. Um condomínio ali quase. Exato. E a gente não pode colocar obra pública em local que não esteja no poder público. Mas a gente avançou ali, no sentido da limpeza, da organização. Nós conseguimos colocar as câmeras de identificação facial, monitoramento, o que resolveu um problema muito sério que nós tínhamos no morro, que era a ida de carros à noite, de madrugada. As pessoas iam com bebida, com som alto, e aquela comunidade do entorno não tinha descanso. Sim. E isso acabou. A gente conseguiu vencer isso, organizar como um espaço controlável, né? A Polícia Militar
nessa parceria, consegue monitorar o espaço e dar segurança para as pessoas que vão lá. A ideia que do Morro Grande é que a gente fomente ele cada vez mais para o turismo, que a gente talvez tenha um equipamento lá em cima para o serviço, que é aquilo que eu estou falando. Não adianta você ter um ponto turístico se você não tem um serviço ali junto para fazer com que a pessoa permaneça. Um restaurante, uma lanchonete, um local que possa ter algum serviço para a pessoa permanecer por mais tempo, né? Bom, em relação à Coxilha Rica, tem equipamentos privados, tem equipamentos públicos lá, acessos públicos, né? O que se pretende? Porque a Coxilha Rica tem um potencial assim muito grande, né? Se fala muito, mas não tem muitos atrativos ainda assim que justifique as pessoas irem lá e ficar lá. O que se tem mais de... Um exemplo é o Passo Santa Vitória, né? O que se tem hoje de concreto em relação à Coxilha Rica, Ana? Bom, a Coxilha Rica é que, assim, para nós, morador de Lages, muitas vezes o turista está invisível, né? Mas nós temos 14 empresas operando na Coxilha, dentre cavalgadas, 4x4 e caminhadas, trekking. Então, o que acontece? Hoje, à tarde, a gente deve lançar o programa de roteirização do município, né, que vai lançar 2 rotas, uma rota rural e uma rota urbana. Na rota rural é a Coxilha Rica, é o Caminho das Tropas, que, inclusive, o Cisama e a Amores têm um projeto já colocando para licitação, para colocar o mobiliário nesse caminho. Então, paralelo a isso, a gente vai fazer a roteirização. O Sebrae é nosso parceiro. Nós já estamos com 15 propriedades envolvidas nesse processo. Nós temos que chegar a 20 propriedades. Então, logo depois da Festa do Pinhão, já começamos a trabalhar as reuniões com a roteirização da Coxilha. E lá vai ser um caminho que a gente vai trabalhar muito para popularizar. O que eu quero dizer com popularizar ou publicizar, né? É fazer com que tenha um circuito multimodal, que você possa fazer de bicicleta, a pé, de carro, de jipe, de moto, que você possa fazer independente de guiamento. A gente tem o Casarão Juco Antunes, o Museu Thiago de Castro, o Centro Vidal Ramos, a pirâmide ali, aquela Nereu Ramos, que é um museu de história política, né? E esses equipamentos hoje, eles têm demanda, a gente percebe. A própria catedral, as igrejas de Lages, sempre tem pessoas fazendo foto, visitando. E para esses equipamentos, Ana, o que a gestão está pensando? Bom, só para usar um exemplo, né? O ano passado a gente trouxe a Festa do Pinhão para o centro fortemente. E chegou num domingo, no domingo às 9 da manhã não tinha um lugar para tomar café. Tudo fechado. Chegou num sábado a catedral fechada. A catedral fechada agora, final de semana passado. Isso é um processo. Nós conseguimos esse ano que a CDL fizesse uma negociação com o sindicato para que os estabelecimentos tivessem liberdade de abrir no feriadão que vai chegar. Então, isso é um processo. Ano passado não estava, esse ano avançou. Quinta-feira agora eu tenho uma reunião com o padre, porque a demanda da igreja é muito grande. Assim como os museus, né? O museu, hoje, ele precisa estar em movimento, ele tem que ser atrativo, tem que ter uma concepção. Então, eu estou trabalhando em uma parceria muito forte com a cultura, porque hoje você precisa entregar uma experiência no museu. Não basta mais a pessoa somente observar, ela quer vivenciar o processo. E vivenciar o processo de um museu é muito rico, né? Você consegue fazer isso. Nós conseguimos agora, numa parceria com a La Única e com o grupo de teatro Bravo Bravíssimo, colocar uma exposição dentro do Juco Antunes dos vestidos das realezas. E essa exposição ela é interativa, a pessoa pega no vestido, ela escuta, ela enxerga, ela sente cheiro, tem várias coisas que é um processo. Então, existe uma mudança também de comportamento do poder público em relação à oferta que ele tem que entregar.
isso no Museu Tiago de Castro, no Juca Antunes, na própria catedral. A catedral tem que estar aberta, né? Eu tenho que ter uma pessoa lá dentro para explicar, para falar sobre a história da igreja. Sim, se eu não tiver uma pessoa, eu tenho que ter fone para contar a história. É isso, não basta eu abrir a porta. Então, é um processo que a cidade inteira tem que começar a absorver, que não é um processo fácil, mas a gente está começando a trabalhar nesse sentido. O Juca Antunes tem tido bastante atividades, né? Eu Sim, tenho percebido. Sim, tem uma organização lá atrás, né, que tem um jardim. Então, tem muitas apresentações. A Fundação Cultural tem trabalhado muito no fomento desses eventos culturais, né? Mas a gente precisa... É uma coisa que eu sempre falo, assim, o turismo ele não é feito de eventos, ele é feito de coisas concretas. Bom, qual é a minha rota urbana da cidade? Eu vou na catedral, eu chego na catedral, eu ponho um fone, eu percorro toda a catedral, eu entendo a história daquela catedral, eu saio dali, eu vou no Juca Antunes, eu vou entender a história da cidade, eu vou para o Tiago de Castro. Eu tenho que ser ativo, né? E isso tem que permanecer durante todo o ano. O ano todo, não pode ser só durante a Festa do Pinhão, só durante o Natal, só durante alguns eventos específicos. A gente precisa ter frequência, virar produto de prateleira, de agência, de operadora. Para isso, nós temos que entregar experiência. Como é que está essa questão do Centro de Informações? Bom, nós temos 2 centros de... Eu costumo dizer que nós temos 3. O CAT 1, que é o da BR-282, que ela fica ao lado da Polícia Rodoviária, é um CAT que existe frequência de parada, né? As pessoas param, vão se informar e tudo mais, até porque ela está do lado da Polícia Militar. Isso dá a sensação de segurança na tomada de decisão de buscar uma informação. Nós temos o CAT da Duque, que é o CAT 2, que a gente abriu e está funcionando, né? E temos o CAT do centro da cidade, que é a própria secretaria. O CAT da 282 é o mais ativo deles, junto com o da secretaria, que as pessoas chegam ali e pedem informações, mas hoje o turista ele está muito na palma da mão, né? Ele está muito nos aplicativos, nos sites, então a gente está focando nisso. Eu tenho um CAT da Duque que esse não tem frequência de visitação. Então, a gente vai trabalhar aqui, isso é uma informação de primeira mão mesmo, na concessão desse CAT. O turista pega uma informação no CAT dos índios, ele não vai parar aqui, né? Não há redundância aí? Exatamente. Por conta disso, a gente tem lá 2 colaboradoras também que prestam o serviço, né? E a gente até... fez um estudo para transformar aquele CAT numa central de guias. O que a gente entendeu? Né? Que muitas vezes o guia, ele é contratado, em Lages tem mais de 15 guias. Ele é contratado, o grupo pernoita em Lages e vai fazer o entorno. Ou muitas vezes o guia é contratado e ele pega a excursão, o ônibus lá no CAT da 282, aí ele não entra na cidade. E eu preciso que o ônibus entre na cidade. Então, qual é o nosso objetivo? Já tem um parecer favorável da Progem. Nós vamos fazer uma concessão daquele CAT para o privado. Significa o quê? Que nós vamos abrir um edital para uma associação de produtos coloniais que trabalhem na nossa identidade cultural ou de produção. Então, pode ser artesanato ou produtores coloniais. E que eles possam assumir o CAT com as informações turísticas. Então, a função da secretaria, da prefeitura, é abastecê-los de informações, de material e de treinamento, e ele dá essas informações e assume o CAT para um cunho mais comercial, né? Porque aí ele vai trabalhar ali, ele vai ter sustentabilidade e tudo mais. E aí a central de guias vai para o mercado público. Perfeito. E aí vai forçar com que esse ônibus entre na cidade e pegue o guia no mercado. E ele possa fazer uma visitação no mercado. Porque muitas vezes o turista ele não entra porque ele não sabe que nós temos coisas para ofertar. Eu fiz um levantamento com uma guia em Lages de janeiro
a maio, ela tinha recebido 33 ônibus, excursões em Lages para fazer a Serra Catarinense. Então, ali em 4 meses, ela recebeu 33 ônibus. Então, isso é muita coisa. Né? E eles se hospedaram em Lages. Então, preciso fomentar a entrada de Lages em parceria com o entorno, que são os outros municípios. Na prática, o Estado tem sido parceiro da gestão do município no processo de desenvolvimento do turismo aqui em Lages? Bom, com certeza absoluta, né? A primeira ação desse governo estadual foi o reconhecimento do Estação Inverno, que a Serra já fazia há muito tempo e o governo não reconhecia. Ele trabalhava com foco no verão, mas o inverno era uma iniciativa da Serra, né? E não reconhecida pelo governo. A Polícia Militar já fazia treinamento antes do governo do estado para o turismo de inverno. Então, esse reconhecimento foi uma coisa muito importante para a Serra. A segunda coisa, reconhecer a Festa do Pinhão como um evento de importância. Nós temos um convênio de 2 milhões com o governo do estado para a Festa do Pinhão. Aí ele nos colocou no patamar de Oktoberfest, que isso a Festa do Pinhão nunca teve. Então, esse é um outro ativo. Rua coberta? A praça coberta, né? A praça coberta é um outro ativo, é um reconhecimento às ações que a cidade precisa fazer para trazer o turista. Então, ele é parceiro, sim. O Estação Inverno é uma cobrança que a prefeita nos faz. Ana, o que vamos fazer no inverno? Quais são as nossas ações para o inverno? Quais são os eventos do inverno? E a gente tem o Serra Catarina, que é desenvolvido pela CDL. Né? Estamos nas tratativas com a Rosane, da CDL, para ver quais são as ações que nós vamos fazer nesse inverno especificamente. Nós temos um inverno diferente esse ano, porque assim que a Festa do Pinhão terminar, nós vamos iniciar as obras na João Costa. Uhum. O calçadão vai estar em obras até o Natal. Sim. Qual é a finalidade dessa cobertura? O propósito desse projeto? O edital já está rodando, né? Ele está em fase de recurso. Foram 17 empresas que estão se candidatando. A área em metragem eu não me lembro, mas eu sei que vai até o busto do Nereu, né? E nas laterais também ele avança bastante. Então a gente vai ter uma área coberta permanentemente grande, né, que vai fomentar muitos eventos na praça e muitas ações na praça. O que contempla o projeto? Já se tem uma noção disso? De recursos, ele está em torno de 4 milhões.